Hoje o dia tá maravilhoso. Primeiro porque é feriado. Segundo porque eu achei esse cropped lindo pra usar aqui, eu nunca tinha usado antes. E terceiro, eu tô devorando um livro de mais de 700 páginas. E a gente vai ler ele em vlog aqui agora. Ontem de noite eu cheguei aqui de novo na estante e eu decidi que eu ia ler Uma Sombra na Brasa. Então eu acho que eu fui até umas 2 horas da manhã lendo esse livro sem brincadeira, eu não conseguia parar de ler. E eu li até a página 138, capítulo 8, eu ia começar a ler. E, gente, a escrita dessa mulher tem uma coisa, tem um negócio que me prende demais e eu me interesso pelo universo que ela criou. Eu simplesmente adoro o universo de Sangue Cinzas e gosto que aqui tem deuses, criaturas, tem umas coisas bem específicas acontecendo aqui. Esse aqui é o spin-off de Sangue Cinzas, no caso de Sangue Cinzas é a série principal que se passa muitos anos depois dos acontecimentos desse livro aqui. Mas como a galera falou pra ler primeiro esse livro aqui, antes de ler o volume 4 da série principal de Sangue Cinzas, eu obedeci e vim ler, porque eu sou bem mandadinha. Eu nem tinha e nem tenho ainda tantas expectativas pra esse livro aqui, pra ser bem sincera pra vocês. E a única expectativa que eu tinha era em relação justamente à escrita, que eu queria me envolver, que eu queria sentir aquela vontade que eu tinha nos outros 3 livros da primeira série principal que eu li e adorei. Eu senti, assim, uma euforia, eu me diverti, eu tinha vontade de continuar lendo. E foi exatamente o que aconteceu aqui e tá acontecendo até agora. Eu fiquei meio assim se eu fazia o vlog ou não, porque eu tô bem envolvida com o livro, eu tava curtindo muito ler desde o prólogo eu achei muito interessante. Tem algumas coisinhas aqui que me incomodaram um pouco, como por exemplo, a protagonista toda hora falando da altura dos personagens. Agora ela deu uma acalmada, mas todo mundo que aparece na frente dela, ela compara com a altura dela, porque ela é muito alta e ela tem uma coisa com a altura, ela gosta de ser alta, e ela fica falando da altura de todo mundo. Tirando esse ponto, assim, o prólogo foi muito bom pra mim, porque a gente já consegue entender a estrutura da história, porque aqui a gente tem a Sera, o nome dela é Serafina, se eu não me engano, mas chamam ela de Sera, e vou chamar ela de Sera também por causa de Serafina. Não sei se é assim que pronuncia. Mas ela, assim como a Pop da série principal, aqui eu não vou dar spoilers, tá? Ela também é uma donzela, também é uma escolhida, e logo nas primeiras páginas a gente já vê que tá nas mãos dela, inclusive, ali no prólogo tá nas mãos dela resolver ali toda a situação de miséria que existe naquele reino ali. Ela, inclusive, também não é uma qualquer uma na história, porque ela é uma herdeira legítima do trono, ela é uma princesa, e as pessoas não sabem disso. Só que, óbvio, dá tudo errado, e o que ela tem que fazer, ela não consegue fazer já no prólogo, isso termina, e se passam 3 anos, aí a gente começa de fato a história, vendo a Sera vivendo as consequências ali dos acontecimentos lá de 3 anos atrás. Algo que eu gostei muito aqui é que ela não é apenas uma donzela, ela é uma assassina. E a gente vai entendendo isso ao longo da história, porque uma das coisas que ela tinha que fazer para salvar ali o reino dela era justamente assassinar, né? No caso, fazer o Primordial da Morte, que era o alvo dela, se apaixonar por ela e depois ela ia assassinar ele. Logo nas primeiras páginas a gente já consegue ver essas consequências de ela não conseguir fazer isso acontecendo, como a mãe dela renuncia a ela, porque a mãe dela é a rainha, e ela começa a viver ali como uma aia dentro do castelo, ninguém sabe quem ela é, e ela anda, entre muitas aspas, livremente ali pelos lugares. Inclusive, essa mulher tem o espírito do andarilho dentro dela, porque ela não para quieta nunca. Até que acontece uma coisa específica, a gente vê ela em ação, e quando eu digo em ação, é ela assassinando pessoas. Aí a gente vê a força da personagem, porque ela é muito aquela personagem que fica querendo intimidar os outros. Ela vai intimidar uma pessoa aqui, um ser que ela não tem cacife pra intimidar essa pessoa, mas ela vai lá e intimida, e é aí que surge toda a construção de um romance aqui na narrativa. Porque sim, esse livro também é pra maiores de 18 anos e tem cenas hot, cenas de sexo. Por enquanto não teve nenhuma ainda, mas eu espero que tenha logo, porque é isso que eu quero também em De Sangue Cinzas e nesse spin-off aqui. Mas vamos continuar falando aqui da história, porque em um determinado momento, nessas andanças dela aí que ela faz durante as noites ali, ela acaba encontrando 3 deuses. Temos deuses nessa história também, é um universo gigantesco, tem várias criaturas e pelo aviso que tem aqui atrás, vai ter muito mais coisa aqui ainda do que a gente tá imaginando. Um livro de 700 páginas, a gente tem que ter coisa aqui dentro. E a partir dessa coisa que ela vai ver os deuses fazendo ali, vai surgir um outro enredo, uma outra história pra personagem, além daquela do Primordial da Morte, lá do início do livro. E é nesse momento também que ela encontra esse ser, esse deus que eu comentei pra vocês, que até agora a gente não sabe o nome, eu acho que isso vai ser uma questão aí no livro, porque tá sendo bem cozinhadinho isso, e até agora a gente não viu. A gente consegue ver aqui também
as opiniões dela em relação a outros personagens, em relação a outras coisas que estão acontecendo. Tem personagens muito chatos, meu Deus. Eu comecei a fazer um comparativo, assim, lá com De Sangue Cinzas, qual personagem fazia referência a qual. É bem interessante isso também, eu achei bem legal. E acho que a escrita da autora segue muito cativante, pelo menos pro meu ponto de vista, que gostei de Sangue Cinzas, né? Então vamos continuar essa leitura, porque tem muita coisa pra acontecer aí ainda, e eu vou comentando pra vocês, sem dar spoilers. Aproveitem aí, já se inscrevam no canal, deixem o like de vocês no vídeo, comentem aí se vocês gostam de Sangue Cinza, se querem ler esse livro, me sigam nas outras redes sociais do Crialité e agora vamos ler Uma Sombra na Brasa. Tá se criando uma coisa, tivemos momentos de tensão aqui agora. Eu tô avançando muito rápido na história, mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu fico chocada também, porque a fonte é grande. Deixa eu ver se não tem um grande spoiler aqui. Sentei aqui pra mostrar melhor, ó, é bem distante da margem, então é bem tranquilo, não tem muito estresse com isso. Eu acho que é por isso que eu leio tão rápido. Tô na página 204, capítulo 12, e agora a gente vai continuar aqui, porque eu tô envolvidíssima. Eu não sei, tem alguma coisa nesse livro, alguma coisa nessa história que me desperta o interesse. É uma mágica da Jennifer L. Armentrout, tem uma mágica nessa mulher, quero que ela me ensine pra eu poder fazer também. Vamos continuar. Resolvi vir ler aqui na rua um pouco, mas o ventinho tá pegando já, então vou aproveitar enquanto tem... Meu Deus, ó! Então eu vou aproveitar enquanto tem solzinho aqui ainda pra eu poder me sentar e ler o livro, e li mais 2 capítulos, e eu continuo bem intrigada pela história. Alguns pontos que eu achei que antes estavam ruins ficaram pra trás, como por exemplo aquele lance da altura dela que tava me enchendo muito o saco. Ela parou de fazer isso. E eu tô gostando da personagem, eu acho que ela tem muito aquela coisa assim de, protagonista de livro de fantasia. Ela é bem aquele estereótipo, assim, ela me lembra um pouco a Celaína, de Trono de Vidro, sabe? Assassina, essa coisa toda, eu acho que é por isso que me lembra um pouco. Mas vamos continuar porque eu já tô investidíssima nessa história. A coisa não tá muito boa aqui no capítulo 16 não, hein? Tá complicada a coisa, mas assim, ó, tá avançando. Olha aqui o mapa, coisa linda. No final do livro também tem outro mapa. Cadê? Quer dizer, a continuação do mapa. Eu adoro que a galera Record faz isso, eles colocam o mapa todo, é muito lindo. Eu sinto que tem tanta coisa pra eu falar sobre esse livro aqui e tudo se desenvolve muito rápido, tem muitas coisas acontecendo. É assim... Ela tá num momento ali com o Deus, que nessas alturas do campeonato a gente já sabe o nome, já sabe o que ele é, assim. Mas tem muita intriga interna ali no castelo onde ela mora acontecendo, porque afinal de contas ali o lugar que ela tá ruindo, tá nas ruínas, eles estão pobres, miseráveis. Por isso que ela precisava fazer o que ela tinha que fazer no início do livro e ela não conseguiu. Eu queria falar que o lado bom pra mim de estar lendo esse livro antes de ler o 4º volume da série principal é que tá me dando um novo ar, sabe? Não tá ficando na mesma coisa sempre, porque eu vinha lendo o 1º, 2º, 3º e aí eu ia ler o 4º. E o lado bom é que tá me renovando um pouco e eu tô podendo conhecer outros lugares desse universo que impactam diretamente no que eu vou ler em seguida lá da série principal. Isso é uma coisa que eu tô gostando bastante para me distanciar um pouco do livro também, porque na série principal a gente tem ainda mais 2 livros que vão ser lançados, o 5º e o 6º, e esse aqui tem mais 2, que essa aqui é uma trilogia. E vem a Mamazoca. E ela vem atropelando, ela não quer saber. A gente teve aqui nos capítulos atrás a Sera encontrando uma figura ali, uma criatura que é um lobo. Isso não foi apresentado mais de volta, já passaram alguns capítulos e as consequências disso não apareceram diretamente, mas eu acho que vão aparecer em seguida porque era uma coisa muito específica que aconteceu. A gente teve também uma coisa muito interessante que apareceu aqui com as mortes que estão acontecendo, porque tem várias mortes aqui acontecendo, isso é algo muito presente também. E essas mortes estão na conta daqueles deuses que eu falei pra vocês que ela encontra no início do livro, mas não vou falar muito mais. Tem um embate que acontece aqui também que eu gostei muito, e ela em ação é muito legal. Ela é bem diferente da Pop, bem diferente mesmo, mas as duas personagens funcionam à sua maneira, cada uma na sua história. Eu não tenho uma preferida, nem vou escolher uma preferida.
Eu só acho que elas funcionam bem nas narrativas que elas estão presentes. Eu vou tentar avançar bastante na leitura agora, antes de vir fazer mais comentários, e vou pensar se eu leio um outro livro aqui nesse vlog também. Esse canal tá sobrevivendo de vlogs de leitura, né? Então eu vou tentar avançar bastante aqui na leitura antes de vir comentar mais um pouco. E se eu ler rapidinho, que é o que eu acho que vai acontecer, eu vou terminar logo esse livro, eu vou ler outro livro de fantasia aqui com vocês, que eu vou escolher ainda, que eu não sei qual é. Então eu vou avançando aqui, e se a gente terminar ainda hoje, nesse feriadinho, a gente continua aqui o vlog com outros livros de fantasia, beleza? Antes de sair, eu só queria deixar registrado que esse capítulo, meus amores, esse capítulo aqui tem uma cena fofíssima entre a Ezra, que é a irmã da protagonista, e as duas têm uma cena belíssima juntas. Meu Deus, esse livro é até ruim de segurar numa mão só. Mas é isso aí, página 296. Chegamos na 300 porque eu já li esse capítulo. Tem uma coisa acontecendo aqui que, meu Deus... Meu Deus, gente, sério. Eu vou lá pra dentro ler e... Meu Deus. Ai, ai, ai. Tem muita coisa aqui. Meu Deus, eu vou botar minhas chinelas e vou entrar lá pra dentro, porque os cachorros estão me atucanando aqui na rua. Esses dois têm interações maravilhosas, gente. Esses dois personagens, eles são, assim, interagindo uma delicinha, gente. Uma delicinha. Ele é muito aquela coisa, assim... sobrenatural, sabe? Tem toda uma grandiosidade, uma coisa por ser alto. Que ele é um ser... acima, e ele fica, não estou entendendo o que a senhorita está querendo dizer, e ela fica, pois então eu vou te dar uma facada. Não se confundam, não é o Enemies to Lovers, tá? Mas tem, assim, um sabor delicioso esses dois juntos. Eles interagindo é uma delícia. O caos instaurado nos últimos capítulos pra cá, muita coisa aconteceu, muita coisa foi explicada, tô tampando pra não dar spoiler, mas isso aqui aparecendo no livro, dessas alturas do campeonato, a gente já sabe o que pode acontecer, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu não quis falar antes porque eu achei que eu tava ficando meio doida, maluca. Porque eu vi as pessoas falando de um personagem e eu não tava encontrando ele. Mas nesses últimos capítulos eu consegui entender. E nesses últimos capítulos se explicou muita coisa mesmo. A gente entende mais do dom da protagonista porque ela tem um dom por ser a donzela. A gente entende esse dom dela muito melhor. Claro, já fazia um pouco de sentido antes, mas agora faz ainda mais sentido. Esses últimos capítulos foram muito bons. Muito cheio de revelações, muitas coisas acontecendo, promessas de casamento, coisas da realeza. A gente tá quase chegando na metade do livro, em pouquíssimo tempo. Até agora eu não tô acreditando o quão rápido eu tô lendo esse livro, o quão interessada na história eu tô, não sei que poder é esse. Só pode que o dom da autora é esse, porque não tem outra explicação. Muitas coisas fizeram sentido pra mim nesses últimos capítulos. Agora elas foram se linkando, se conectando, eu fui entendendo melhor coisas que aconteceram lá no início do livro. Tá muito difícil sentar aqui pra gravar porque eu tô querendo continuar a leitura e não tô querendo parar e tá difícil, por isso que eu vou voltar a ler. Eu já desconfiava de algumas coisas, mas ainda assim teve uma coisinha aqui que me surpreendeu. De leve, bem de leve. A vida da protagonista aqui do meio do livro pra cá virou assim, já tava ruim, aí ficou pior. Olha só, chegamos mais da metade do livro agora. E é isso aí, gente. Estamos indo. Fé. Tô na página 400 já, fé. Eu consigo imaginar as caretas da personagem quando ela cita essas coisas aqui, porque só pela personalidade dela já dá muito pra entender como é que ela é. Essa coisa de colocar 15 nomes no mesmo personagem tá me deixando louca. Eu não durmo mais à noite, tô ficando desesperada. Dá pra ver que a autora, ela tem uma formulazinha que ela repete aqui também, que é presente em De Sangue Cinzas, lá no primeiro livro. Eu não acho isso ruim, porque acaba fazendo uma referência. Mas se outras histórias vierem e continuarem dessa mesma forma, pode ficar um pouco repetitivo, porque aqui eu consegui associar muitas coisas lá com De Sangue Cinzas até agora, principalmente nesse meio do livro aqui agora, que tá se desenvolvendo bem, de uma forma assim um pouco semelhante. Eu falo da fórmula em si, não dos acontecimentos em específico. Mas vamos, que tá rendendo esse livro. Vou parar pra dar uma descansadinha e depois eu continuo. Beijos! Estamos aqui em outro dia e eu li ontem de noite até a página 600 quase. Sem brincadeira, eu tô no capítulo 35 agora e tudo se instaurou do meio do livro pra cá. Eu esqueci de botar meu brinco de espada. Nada tá fazendo sentido, peraí. Agora sim. E o que eu tinha pra falar pra vocês aqui dessa parte é que dá pra fazer muita conexão, muita referência da história aqui dos dois protagonistas, do Ash com a Sarah e a Poppy com o Hawke.
tudo já se instaurou aqui. E agora a Sarah já tá vivendo uma outra realidade, já tá em outro lugar, ela é que nem a Poppy, no espírito do andarilho mesmo, que nem eu falei. Eu me esqueci de comentar antes pra vocês, mas aqui a gente já teve cenas hot, e eu acho que foi na medida certa, porque lá no terceiro volume de Sangue e Cinzas teve muito hot, muita coisa, era a Poppy assim sendo jogada pra lá e pra cá. E eu tô até sentindo falta de ter o livro aqui pra eu fazer comparativos, assim, fazer comparações daquela história com essa, porque querendo ou não eu me esqueci de algumas coisas do terceiro volume que eram importantes pra eu fazer conexões aqui. Então ontem eu dei uma catada, dei uma procurada em alguns spoilers pra eu me lembrar bem do que aconteceu no terceiro livro. É claro que eu lembro de várias coisas, mas algumas coisas eu simplesmente me perdi. Como, por exemplo, alguns personagens que eu me esqueço. São muitos personagens, então eu acabo me perdendo algumas vezes. E aqui também tem bastante personagens. Gostei que tem outros elementos aqui na história de Uma Sombra na Brasa que já apareceram, que são novas coisas da história aqui. Os primordiais é muito interessante, tem vários plot twists um atrás do outro, e eu sinto que a conexão aqui com a Guerra das Duas Rainhas, que vem aí de quarto volume da série principal, vai chegar nas últimas páginas, no finalzinho, porque a autora faz muito isso, ela taca a informação pra gente na última página. É aquela coisa que segura a gente e vai fazer a gente querer ler o próximo livro. Agora eu tô sentindo que eu tô praticamente acabando a leitura, porque falta só isso aqui, e é muito pouco em comparação ao que eu já li. Não imaginava que eu fosse gostar tanto dessa história, que ela fosse se igualar ou ficar superior a de Sangue e Cinzas. Eu acho que o spin-off, ele traz algumas coisas que são diferentes dos outros volumes. A época em que ele se passa, a mitologia que tem aqui, né, a fantasia que tem aqui, porque os personagens da série principal sofrem as consequências do que tá acontecendo aqui agora. Isso tem muita conexão com a Poppy, afinal de contas ela é uma donzela e a protagonista aqui também. Mas elas são pessoas completamente diferentes, como eu comentei pra vocês. Agora eu vou ter que dar uma pensada mais sobre o terceiro volume e tentar me lembrar de tudo que aconteceu na série principal, porque saindo daqui eu vou querer ler A Guerra das Duas Rainhas. Eu li muito rápido esse livro. Eu tô num sentimento de que eu já terminei a história, porque eu já tô conseguindo sentir pra onde que ela vai nos levar, mas que ela vai deixar essa coisa aí em aberto, sabe? De um final, assim, com um gancho para o outro livro, e vai deixar a gente querendo ler o segundo livro dessa série, eu tenho certeza. Eu gostei muito das particularidades que esse livro tem, das coisas que ele traz aqui, dos deuses primordiais, as criaturas que existem aqui, que eu não vou dar muito spoiler quanto a isso, mas tem umas criaturas muito interessantes aqui também, que quem lê os livros e acompanha vai entender. Tem vlog de Sangue e Cinzas aqui no canal, que eu vou deixar no card pra vocês também assistirem. E nas minhas outras redes sociais tem conteúdo sobre todos os livros também. Vou deixar aí os arrobas pra vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também foi que em um momento da história eu comecei a me perder, comecei a fugir dela e ela começou a me desinteressar. Mas logo ali, naquele mesmo segundo, parece que a autora sabia o que estava acontecendo e ela já puxa outro gancho, puxa outra coisa que a gente fica assim... me segura, e aí eu voltei pra dentro da história, já mudou completamente o cenário, aconteceu uma outra coisa, uma reviravolta ali, e a gente já volta pra dentro da narrativa de novo por causa da novidade que existe ali. E agora isso tá acontecendo de novo. Já se instaurou essa novidade, já tá ali assim concretizado, apesar de ter algumas coisas acontecendo, a Sarah tentando entender a dinâmica, tentando entender o que tá acontecendo ali. E agora então vamos sentar e ler o que falta aqui de Uma Sombra na Brasa. Eu estou indignada. Terminei esse livro, ou ele terminou comigo, porque eu sabia que essa mulher é ardilosa, ela é ardilosa. Essas protagonistas, elas não têm um minuto de paz na mão dessa mulher, que é a Jennifer. Nesses capítulos finais aqui, eu me estressei com o personagem, me estressei com o protagonista, que é o protagonista masculino lá, o Ash. Me estressei com ele, não gostei do que ele fez, mas eu me rindo muito fácil. Eu acho que eu acabei perdendo algumas informações aqui da história, ou deixando passar uma coisa ou outra, porque eu realmente devia ter pego o terceiro volume da série principal pra ler. Isso foi uma coisa que, pra reler no caso, que me fez falta, mas eu consigo entender por que falaram pra ler esse livro aqui antes de ler o volume 4 da série. Eu acho que a gente descobre algumas coisas antes da Poppy descobrir, porque eu acho que eventualmente ela vai descobrir no volume 4. Em breve eu vou descobrir se isso é verdade ou não, porque o final aqui era exatamente o que eu falei pra vocês. Eu sabia que ia ter a canetada da gata aqui. Ela deu a canetada dela. A autora, ela tem esse negócio, parece que ela escreve o final pra impactar a gente, depois ela volta e escreve o resto.
Eu acho que é um livro indispensável para quem gostou de Sangue e Cinzas, porque tem referências, algumas partes são semelhantes até demais com a história da Poppy, do Castile, do Hawke, mas eu gostei bastante do livro, inclusive eu só ia ler ele porque disseram pra ler antes do 4º volume e valeu muito a pena ter lido essa história, eu não tava dando nada por ela, inclusive achei que eu não ia gostar e eu gostei muito mais do que eu achei, fiquei encantada pelos personagens, pela evolução da história, a gente conhece outros lugares, a gente entende coisas que são verdades concretas lá em Sangue e Cinzas, aqui a gente entende por que essas verdades são essas verdades. Acho que a autora acertou fazendo esse livro aqui, porque quem gosta de Sangue e Cinzas vai gostar desse livro aqui também, acho que a gente evolui para um outro caminho, mesmo sendo uma história que se passa no passado. E o final, né, gente, é aquilo que eu falei. Já quero ler o 2º livro dessa trilogia, preciso ler o volume 4 para ver os desdobramentos desses acontecimentos aqui aparecerem lá também, porque eu acredito que vai aparecer no volume 4, mas eu não tenho certeza porque eu não li. Gosto muito da Cera, gosto muito dela mesmo como personagem, acho que ela evolui também, me estressei com outros personagens como eu falei, adorei algumas mortes que tem aqui merecidíssimas, não vou falar quem é pra não dar spoiler, mas tem umas mortes assim que eu falei, você mereceu, sem vergonha. Tem também aqueles personagens desprezíveis, que são péssimos, mas que movimentam a história. E tem também aquele personagem que me estressou com algumas atitudes dele, mas isso aí é assunto para outro momento, porque eu quero superar isso. Mas então essa foi a minha experiência com Uma Sombra na Brasa, gostei bastante, acho que entregou muito mais do que prometeu, muito mesmo, porque eu não tava esperando nada, e ele entregou lá em cima. Então esse aí foi o nosso vídeo de Uma Sombra na Brasa. Comentem aqui embaixo, conversem comigo sobre De Sangue e Cinza, sobre esse livro. Se forem dar spoiler, só avisem nos comentários para as pessoas não tomarem um spoiler sem querer. Eu gosto muito da série, vou continuar lendo. Quando sair o 2º volume desse, eu vou estar lendo também, vou continuar lendo, acredito eu, até terminar, porque eu tô bem envolvida na história. E apesar de eu ter algumas ressalvas, como essas que eu comentei pra vocês, eu tenho muita vontade de conhecer mais do universo, e eu acho que isso a autora acertou muito aqui nesse livro. Eu vou dar uma revisada nos outros livros, vou dar uma lembrada, porque eu tenho certeza que se eu ler, eu vou pegar mais algumas informações no ar, sabe? Então é isso aí, e agora a gente vai pra Guerra das Duas Rainhas, que esse livro sim tá prometendo muito, e eu tô ansiosíssima pra saber o que vai ter nele. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, não deixem de conhecer e de ler a série de Sangue e Cinzas, e também Uma Sombra na Brasa. Eu não vou ler outro livro, porque esse vlog vai ficar muito grande já, então a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!